Olá, alunos do segundo ano, tudo bem com vocês? Professor Ricardo, de volta para mais uma videoaula. A aula de hoje é a aula de matemática. Na aula de matemática de hoje, nós vamos dar continuidade às nossas atividades, nossos exercícios complementares lá da apostila, tá? Então, nós vamos dar início à unidade 4 hoje. A unidade 4, o professor dividiu em duas aulas para vocês aí, da unidade 4, porque ela é um pouquinho extensa, tem bastante atividades, para não ficar muito cansativo, o professor colocou em duas aulas então. Então, o professor vai gravar essa videoaula, depois ele retorna com a próxima aula, com a aula 2 da unidade 4, dos exercícios complementares da unidade 4, tá bom? Então, peguem lá a apostila de vocês para darmos início à aula de hoje, enquanto o professor coloca aqui na tela. Ok, olha só, o professor já colocou. O professor Ricardo, as turmas do segundo ano das escolas municipais de Sinop, né? E vamos dar início aqui, então, à nossa aula. Olha só. A pauta de hoje, as atividades das páginas 39 à página 45, né? E aqui o professor, no slide seguinte, ele colocou um resumo do que nós aprendemos lá na unidade 4, tá? Ó, na unidade 4, nós aprendemos a importância do cálculo mental, aquele cálculo feito somente com a mente, e também aprendemos algumas estratégias para realizar adição, que são as continhas de mais, mentalmente, e estratégias para realizar a subtração mentalmente, que são as continhas de menos, né? Então, nós aprendemos isso na unidade 4. Agora nós vamos desenvolver algumas atividades, já tínhamos desenvolvido algumas atividades lá na apostila, né? Sobre a importância desse cálculo mental. Aqui nós vamos praticar um pouquinho mais, tá? Desenvolver mais algumas atividades. Aqui na página 39, nós já começamos com as atividades, ó. Atividade número 1. O professor colocou em caixa alta aqui para você poder ler sozinho, às vezes se não tiver algum adulto aí para ajudar você, e você às vezes tem mais facilidade com a letra de caixa alta, então o professor colocou aqui para você, tá bom? Então presta atenção, ó. Número 1. Em uma gincana escolar, as turmas do segundo ano foram divididas em equipes, e cada equipe foi identificada por uma cor. Ao final da gincana, a pontuação dessas equipes foi a seguinte, olha só. Então, presta bastante atenção na pontuação das equipes. Ó, no final da gincana, a equipe verde fez 80 pontos, a equipe azul fez 60 pontos e a equipe laranja fez 50 pontos. Agora, o que o professor quer que vocês façam? Que vocês respondam essas questões aqui, ó. A questão A, a questão B e a questão C, olha só. Essas questões dá para fazer o cálculo mentalmente, ó. Vou ler a primeira pergunta só da questão A, depois a B e a C você vai ler e fazer o cálculo mentalmente sozinho, tá bom? Ó, adicione os pontos da equipe verde com os pontos da equipe azul, ó. Então, adicione os pontos da equipe verde com os pontos da equipe azul. O que é adicionar? É somar, é juntar os pontos dessas duas equipes e ver qual foi o total que deu de pontos e me responder aqui dentro desse quadradinho aqui. Mentalmente, lembra que nós estamos desenvolvendo estratégias para fazer o cálculo mentalmente? Porque se você pegar pontos da equipe verde e os pontos da equipe azul, dá para você fazer o cálculo mentalmente usando a estratégia do quê? De contar de 10 em 10, porque aqui nós temos dezenas exatas, né? Então, está bem fácil essa atividade número 1. Então, vou avançar aqui para a página 40, que tem a atividade número 2. Presta bastante atenção que nós vamos utilizar somente o cálculo mental aqui nessas atividades, tá bom? Olha só, atividade número 2, ó. André convidou seus amigos, Patrícia, Caio, Tiago e Bruna para brincar de cartas. Nesse jogo, cada um deve sortear 2 cartas, ó. Então, eles vão fazer um jogo com cartas. Cada um vai sortear 2 cartas e somar os valores dela. Ver quanto que deu o valor das 2 cartas juntas.
obtendo a sua para eles obter a sua pontuação. Ganha o jogo o jogador que tiver mais pontos, tá vendo? Ó, então ganha o jogo quem tirar 2 cartas e fazer mais pontos. Observe as cartas. As cartas estão aqui, ó. O André tirou a carta 5 e a carta 8. A Patrícia tirou a carta 5 e a carta 5. O Caio tirou a carta 10 e a carta 2. Tiago tirou a carta 9 e a carta 7. E a Bruna tirou a carta 3 e a carta 6. Então, você já observou as cartas que cada jogador tirou. Então, agora você vai fazer o quê? Ó? Você vai somar as pontuações deles. Ó. Você vai pegar e colocar aqui em cima dessa linha. Ó. O André, você vai pegar a pontuação dele e vai somar, colocar aqui quantos pontos o André fez. Depois a Patrícia, depois o Caio, depois o Tiago e depois a Bruna. Então, vai somar a pontuação de cada um, para depois você responder as questões A, B, C e D, tá bom? Depois que você somou a pontuação, você vai responder essas questões. Ó, o professor vai ler somente a questão A, depois as outras é você que vai fazer a leitura e responder. Ó. A questão A, qual jogador fez mais pontos e venceu o jogo? Você já somou lá nessas 3 linhas de cima, você já fez a soma, colocou na frente do nome de cada um, você vai ver qual fez mais pontos e escrever aqui o nome dele. O jogador que fez mais pontos é o jogador tal. Então, não está difícil. Aí você vai lendo as outras questões aqui, a B, C, D e E. Desculpa, A, B, C, D e E e respondendo, tá bom? Avançando aqui, então, para a página 41, atividade de número 3. Na primeira aula dessa semana, a professora do 2º ano da Escola Viva a Vida planejou corrigir várias atividades realizadas pelos alunos. Olha só, então ela planejou corrigir as atividades lá no livro. Veja nas questões abaixo quantas páginas ela corrigirá e responda as questões A, B e C. Então, olha só, aqui na questão A, ela vai falar assim, a professora está dizendo assim, ó, após a página 70 do livro de língua portuguesa, a professora corrigirá 10 páginas. Até qual página as atividades serão corrigidas? Olha só, então ela pegou lá na página 70 do livro, ela vai corrigir mais 10 páginas. Até que página ela irá corrigir? Tá bem fácil, ó. Mentalmente dá para você fazer o cálculo. Se ela pegou na página 70, ela vai corrigir 10. Então, até que página ela vai chegar essa correção? Tá fácil, né? Fácil para fazer esse cálculo mentalmente. Aí você pode responder aqui dentro, ó. Ela corrigirá até a página tal, tá? Depois que você fizer o cálculo mentalmente, tá bom? Avançando, depois disso você lê a questão B e a questão C e faça o cálculo também mentalmente e responda aqui dentro, ó, porque a B está perguntando também, após a página 40 do livro de matemática, a professora corrigirá 10 páginas, até qual página as atividades serão corrigidas? Também está fácil, assim como a C também está bem fácil, tá? Avançando para a página 42. Essa atividade é bem legal de fazer, ó, mas exige bastante atenção, porque lá o professor trabalhou com vocês unidade e dezena. Então, se você não lembra das unidades, que a unidade está do lado direito do número, né? E depois a dezena está avançando para o lado sempre esquerdo, a dezena. Então, você vai prestar atenção aqui, ó. A professora do 2º ano está ensinando os seus alunos a trabalhar com o ABA. Para verificar se a turma realmente aprendeu a utilizar esse instrumento de cálculo, ela sorteou um número para cada aluno, para ser representado no material. Então, ela sorteou um número para ver se eles conseguiam colocar lá a unidade no seu lugar certinho e a dezena certinho no abaco lá, tá? Então, olha só.
Observe as representações feitas pela turma e descubra o número que cada aluno tirou. Olha aqui. Tá bem fácil, ó. Aqui ele tem 6 unidades e 3 dezenas. Que número que representa, ó? 6 unidades, você vai colocar aqui, ó. Unidade está do lado direito e depois do lado esquerdo da unidade você vai colocar 3 dezenas. Qual o número que vai representar 3 dezenas? Se eu falo assim, que eu tenho 3 dezenas mais 6 unidades, qual o número que representa? Tá fácil, né? Porque você já aprendeu unidade, dezena e centena na aula anterior lá, que o professor até passou uma tabelinha bonitinho para vocês. Se não lembrar, é só ir lá dar uma olhada naquela tabelinha na aula anterior, nas aulas anteriores de matemática e dar uma olhadinha na tabela lá, que tá bem fácil essa atividade, ó. Aqui ela tem as unidades, ó, só você contar a unidade aqui, quantas pecinhas ela colocou aqui no ábaco. Ó, tá bem fácil de contar, ó, as pecinhas aqui, que vai dar a quantidade de unidade, e aqui ela tem uma dezena, né? Então, você vai colocar o total de unidades e quantas dezenas ela tem aqui, ó. Se ela tem uma dezena, é um número 1, né? Então, tá bem fácil. Vamos avançar, então, aqui. Você vai fazer todos esses cálculos aqui, descobrindo todos os números e colocando na frente, tá? Ó, cada um tem o seu nome aqui. A Luciana tem que adivinhar, o Pedro tem que adivinhar o número, a Kátia, o Sandro e a Wanda, tá bom? Avançando para a página 43, atividade número 5. Ó. Os alunos do segundo ano participaram de uma excursão até a fazenda Pirilã, onde passaram um fim de semana. Para que Pedro fosse a esse passeio, seus pais pagaram uma taxa utilizando uma nota de R$ 50 e uma de R$ 20. Então, para que o Pedro pudesse participar da excursão, os pais deles pagaram uma taxa de utilizando uma nota de 50 e uma nota de 20, tá bom? Olha só. Agora você vai me responder essa questão A aqui, ó. A questão A e a questão B, ó. Qual é o valor que os pais de Pedro pagaram para que ele participasse da excursão? Tá bem fácil, dá para fazer o cálculo mentalmente, porque se eles pagaram uma nota de 50 e uma nota de 20, qual é o valor total que eles pagaram? Hã? Fácil, fácil, fácil. O professor não vai falar, não. É vocês que vai ter que pensar com a cabecinha de vocês e fazer esse cálculo mentalmente, tá bom? Olha só, na questão B, a mãe de Pedro também deu ao filho uma quantia em dinheiro para que ele comprasse alguma lembrancinha durante o passeio. Veja as notas que ele levou. Olha só, então aqui já a mãe do Pedro deu um dinheirinho para ele comprar alguma lembrancinha lá, para ele trazer para casa. Então, e deu essas notas aqui para ele. Nota de 20 e 2 notas de 5. Agora, você já observou essas notas que a mãe dele deu para ele, você vai responder a questão B. Qual é a quantia em dinheiro que Pedro levou para gastar na compra de lembrancinha lá? Hã? Qual a quantia de dinheiro? Então, você vai fazer o cálculo aqui desse valor mentalmente e vai responder a quantia de dinheiro que Pedro levou para comprar as lembrancinhas lá, tá bom? Fácil, fácil, fácil. Hoje a aula tá fácil, né? O professor só dividiu em duas, porque senão ia ficar muito extenso a videoaula, mas está bem fácil para fazer esses cálculos mentalmente das adições e subtrações aqui. Avançando para a página 44, a questão número 6. Na manhã do primeiro dia de visita à fazenda Pirilã, os alunos foram divididos em 2 grupos para colherem frutas. Olha só, então, na manhã seguinte, eles foram divididos em grupos para colher frutas de diferentes espécies que são cultivadas na fazenda. Observe a tabela de quantas frutas cada grupo colheu e circule na tabela. Ó, presta bastante atenção. Você vai observar a tabela de quantas frutas cada grupo colheu e circular na tabela todos os números que representam
dezenas inteiras. Dezenas inteiras são aquelas terminadas em zero, né? Você já aprendeu lá na aula anterior. Então, olha só, aqui está a tabela e as frutas que foram colhidas. E aqui estão os grupos, ó, o grupo 1 e o grupo 2. Ó. Goiaba, o grupo 1 colheu 16 e o grupo 2 colheu 30. Laranja, o grupo 1, 30 e o grupo 2, 20. Maçã, 12 e 29. Pera, 40 e 50. Morango, 40 e 20. Eu quero que vocês circulem aqui nessa tabela, fazer um círculo no número, que as dezenas são inteiras. O que é dezenas inteiras? Dezenas terminadas em zero, ok? E depois você vai responder as questões A, B, C e D. Olha só, conforme na tabela todos os números que representam dezenas inteiras, ó, contorne, né? O professor já falou, contornar é circular. Aqui na questão A. A questão A, qual foi o grupo que colheu mais laranjas? Hã? É só você olhar lá na tabela e me responder aqui, tá bom? Qual o grupo que colheu mais laranjas? O grupo que colheu mais laranjas foi o grupo tal. Então, não é só aquela respostazinha curtinha, não. Aquelas respostinhas de quem está com a preguicinha de escrever. Então, tem que dar uma resposta bem coerente, tá bom? Depois vocês vão olhando, fazendo a leitura aqui da questão B, C e D, que são questões bem fáceis, que vai ter que olhar na tabela também, ó. Qual foi o grupo que colheu 3 dezenas de goiaba? 3 dezenas. Quanto que é 3 dezenas? Se uma dezena é 10, 2 é quanto? E 3 é quantos? Então, tá bem fácil. E vocês têm uma tabelinha lá que o professor passou para vocês nas aulas anteriores. Não lembrar, é só buscar na tabela, tá bom? Avançando aqui, então, para a página 45, para nós finalizarmos as atividades de hoje. Nós vamos finalizar, tem atividade 7 e 8 ainda aqui, mas é a última página da apostila que nós vamos ter na aula de hoje. Ó. Na padaria de Paulo, são vendidos 50 litros de leite por dia. Quantos litros de leite foram vendidos no sábado e no domingo? Ó, na padaria de Paulo, são vendidos 50 litros de leite por dia. Quantos litros de leite foram vendidos no sábado e no domingo? Então, vocês vão responder dentro desse retângulo aqui, ó. Tá bom? Quantos litros de leite foram vendidos no sábado e no domingo? Ó, dá para fazer o cálculo mentalmente também, porque você sabe que ele vendeu 50 litros de leite por dia. Então, se ele vendeu no sábado e domingo 50 litros, 2 vezes o número tal, né? Para você chegar na quantidade que ele vendeu nesses 2 dias. E vai responder aqui, ó, Paulo vendeu no sábado e domingo tantos litros de leite, tá bom? Avançando aqui para a questão número 8 da página 45, olha só. Todo final de domingo, o dono da pizzaria Boa monta uma tabela para mostrar a quantidade de clientes que frequentou o local durante a semana. Olha só, então ele montou uma tabela aqui, ó, o dono da pizzaria Boa. Ele montou a tabela para saber quantos clientes está frequentando o seu estabelecimento, a sua pizzaria durante a semana. Ó. Então, você vai observar a tabela de como foi o movimento nessa semana e responder as questões A e B, que é bem fácil também. Ó. Você vai observar aqui na tabela que na quarta-feira as pessoas que passaram pela pizzaria foram 50. Na quinta-feira, 60. Na sexta-feira, 80. No sábado, 100. E no domingo, 70 pessoas frequentou a pizzaria Boa. A questão A, você vai pegar, você vai ler a questão A, qual foi o dia da semana em que a pizzaria teve mais clientes? Você vai analisar a tabela e vai responder aqui em cima dessa linha. Questão B. Em relação a sábado, quantas pessoas a menos foram à pizzaria na quinta-feira?
tá fácil também, né? Dá para fazer o cálculo mentalmente e responder aqui, tá bom? Essas foram as atividades dos exercícios complementares da aula de hoje, da unidade 4. O professor dividiu, como ele falou para vocês, em 2 aulas. Então, ele volta na próxima videoaula, dando continuidade nesses exercícios complementares da unidade 4, para finalizar eles também e darmos início à unidade 5, tá bom? Então, bons estudos para vocês. Até a próxima aula. Beijo a todos e tchau!